Vamos lá, gente. Já temos um minutinho. E hoje o tema é: será que eu estou colecionando sintomas? Meu nome é Natália Bazan, sou médica e eu ajudo pessoas que têm dificuldade em controlar seus pensamentos, suas emoções, a alcançarem autocontrole emocional. E hoje vamos falar desses colecionadores de sintomas. Deixa eu só aproveitar aqui antes de começar, dar um oi para todo mundo que tá mandando oi aqui. Oi, Tom, oi, Akira. Oi, vó, minha avó tá aqui, coisa boa. Tami, não sei se passou mais alguém aí. Gente, sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. E vamos lá. Então vamos lá, gente, todo mundo conhece alguém, ou talvez você até seja essa pessoa, mas alguém que sempre tem algum sintoma para reclamar. Essa pessoa está sempre com uma dor de cabeça, com uma dor não sei onde, com dificuldade de concentrar, enfim, então essas pessoas sempre têm algum sintoma. Vocês estão ouvindo bem? Tá pegando bem o som? Tô perguntando porque os cachorrinhos da vizinha começaram a latir aqui e às vezes se o som não estiver bom, talvez fique ruim para vocês ouvirem. Tá dando para escutar direitinho? Gente, e quem gosta do assunto, quem se interessa pelo assunto, aproveita, coloca seu coraçãozinho aí para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante, que é interessante. E coloque aí no aviãozinho, chame algum colega, algum amigo que você acha que pode gostar. Então tá bom, gente. Se em algum momento os cachorrinhos latindo, às vezes até os meus podem latir, que eles estão aqui hoje, e atrapalhar o som, vocês me avisam que eu paro um pouquinho e a gente espera, sem problema, tá bom? Então vamos lá. Como eu estava falando, todo mundo conhece esse alguém, né? Que às vezes tem sempre alguma dor, tem sempre alguma reclamação, tem sempre algum sintoma. Tem algumas pessoas que esses sintomas eles ficam variando. Cada dia é uma coisa, ou cada época, né? É um sintoma diferente. Tem algumas pessoas que eles vão acumulando, né? Então, a cada vez que você vê a pessoa, ela tá com mais um sintoma, mas aquele antigo tá lá ainda. E tem aquelas pessoas que às vezes têm alguns sintomas que são, falo brincando, né? Mas os sintomas de estimação, que são aqueles que não vão embora nunca. A pessoa reclama dos mesmos sintomas ano após ano, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre esses problemas. Que muitas vezes essas pessoas sofrem com isso, carregam isso e acham que não tem muito mais o que fazer, né? Que já tentaram de tudo e que não tem muito mais o que fazer. E elas acabam abraçando isso como se fosse realmente parte delas. E muitas vezes falta essa informação de que tem sim saída, que é sim possível melhorar isso. E a gente vai ver como. Então vamos lá. Para falar sobre isso, gente, a gente vai entender por que isso ocorre. E eu vou falar então hoje sobre sintomas psicossomáticos. Quem é da área da medicina, da área da saúde, possivelmente conhece, né, esse termo. Mas quem não talvez estranhe, né, essa palavra estranha, difícil, né? Mas o que significa isso, gente? O que são sintomas psicossomáticos? São sintomas decorrentes de alterações emocionais, tá? Então, é quando você tem algum sintoma, você sente algo, e esse algo, ele não, naquele momento não está sendo causado, não foi causado por uma doença, alguma doença orgânica que a gente fala, ou seja, uma doença que não é mental, e sim por problemas, né, alterações mentais, emocionais, tá? Então, esses são os sintomas psicossomáticos, que é o que a gente mais vai dar ênfase aqui. Mas só para ficar claro, eu vou fazer algumas diferenciações, tá? Existem divergências na literatura em relação a esses conceitos, mas só para ficar claro, eu separei aqui de uma maneira que eu acho que fica fácil de todo mundo entender. Sintomas é isso que eu falei, tá? Então, seria, por exemplo, aquela pessoa que tem muita dor de cabeça. Ah, tem muita dor de cabeça, aquela pessoa que está sempre estressada e sempre com dor de cabeça. Às vezes essa pessoa já até investigou, né? Já fez até ressonância de crânio, já foi no otorrino e realmente não tem nenhuma causa base. Então, possivelmente é um sintoma psicossomático.
tá? Agora, pode acontecer também de a pessoa apresentar uma doença psicossomática. O que seria isso? Uma doença causada por essas alterações emocionais, alterações mentais. Um exemplo, não se enquadra em todos os casos, mas é um exemplo, dá para usar, é a hipertensão arterial sistêmica, ou seja, aquela famosa pressão alta, tá? Tem muitos casos de pressão alta que são decorrentes de alterações emocionais. Às vezes a pessoa trata a parte emocional e ela acaba conseguindo controlar melhor essa pressão, tá? O emocional, gente, ele sempre vai ter uma influência na pressão, tá? Mas em alguns casos mais, outros menos, né? A genética também tem influência, mas são realmente coisas que conversam, tá bom? E também tem a somatização. Como eu falei para vocês, esses conceitos eles variam dependendo da referência, mas o que seria a somatização? É quando o seu estado emocional altera a sua percepção de um sintoma ou de uma doença. Por exemplo, vamos supor que você fez um corte no dedo, tá? Então aquele corte ali, ele é físico, né? Aconteceu, não foi causado pelo emocional, você cortou o dedo. Mas a dor que você vai sentir naquele corte, a intensidade dessa dor, ela é influenciada pelo seu emocional. Então se você estiver super feliz, comemorando, enfim, muito feliz, pode ser que você nem sinta aquele corte, talvez você vai sentir no outro dia. Agora, se você estiver super para baixo, triste, né, não estiver bem, cortou o dedo, é possível que essa dor seja intensificada. Então, isso seria uma somatização dessa dor, quando ela é intensificada pelo seu estado emocional que não está legal, tá bom? Mas de forma geral, aqui a gente vai falar mais de sintomas hoje, tá bom? Então tá, gente, dito tudo isso, só quis esclarecer, para que não fique dúvida caso eu cite, né, algum desses termos, mas o que importa de verdade, para que vocês saibam? Importa lembrar e entender e ficar muito claro, porque às vezes a gente vê sobre isso na teoria, mas no dia a dia a gente não lembra. O quê? Que o corpo e a mente, gente, estão muito ligados, estão intimamente ligados, tanto no sentido literal quanto no não literal. Muitas vezes a gente não considera isso, muitas vezes a gente não considera o poder que a nossa mente tem no nosso corpo. E é muito importante que a gente entenda isso, sendo nós como pessoas que sentimos, né, esses sintomas, que sentimos tudo isso, e também nós, colegas médicos, colegas da saúde, pessoal da terapia. Então é muito importante que a gente realmente sempre considere isso. E para muita gente, até minha avó que está assistindo, há algum tempo minha avó falou assim, na minha época, a gente não via falar tanto, né, dessa questão de saúde mental, de valorizar a forma como a gente sente, como a gente pensa. Então isso pode ser que tenha atrapalhado algumas coisas da minha geração, né, em relação a lidar com sentimentos. Então, para algumas pessoas pode parecer que essa história aí de cuidar da saúde mental, de valorizar mente, corpo, né, essa unidade integral, tudo isso que tem vindo muito à tona agora, para algumas pessoas parece novo, né, dá a impressão que é algo mais novo, que não se falava tanto disso antigamente. E é mais ou menos assim. Por que eu estou falando mais ou menos? Gente, há muito tempo, lá na Grécia Antiga, há muito tempo já se falava da importância de considerar a mente quando a gente fala de doenças, né, de problemas orgânicos, problemas do corpo, enfim. Inclusive Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e mas há aproximadamente 2.500 anos lá atrás, né, antes, 460 anos antes de Cristo, ele já falava que é muito importante quando você vai conversar com o paciente, né, vai tentar entender o que está acontecendo com esse paciente, você tem que ouvir o paciente como um todo. Tudo importa, o contexto dele importa, a forma como ele desenvolveu importa, então tudo importa, né? Então ele já falava que realmente essa ligação aí de considerar o ser humano como um todo importava sim, mesmo quando a gente estudava né, quando você vai estudar uma doença, um problema de saúde, tá bom? Só que o que aconteceu, gente? O tempo foi passando e muita coisa muda quando o tempo passa, né? Então veio aí Revolução Industrial, Revolução Científica, e enfim, a medicina evoluiu, especializações, então muita coisa mudou. E nesse turbilhão de mudança, em meio a essa história de se especializar cada vez mais, né, em meio à evolução das pesquisas científicas que tendem a focar em algo e buscar aquele algo de uma forma um pouco mais pontual. Então isso aí foi fazendo que com o tempo o ser humano ele fosse encarado nessa parte médica, essa parte
da saúde fosse encarado de uma forma um pouco mais fragmentada. E é daí que vem essa história que a minha avó falou. Na minha época não se falava tanto, né, dessa ligação de mente e corpo, né? Era mais a doença, vamos resolver aquele problema. Só que o que aconteceu, gente? De uns tempos para cá, algumas coisas continuaram mudando. Então, dentre essas coisas novas, né, o que aconteceu? Uma coisa que aconteceu que foi bem importante foi a invenção e não vou falar popularização, mas assim, o maior número de acesso, né, a acessibilidade de um exame de imagem chamado ressonância magnética funcional. Tá? Esse aparelho ele permite que seja investigado, que seja analisado o fluxo sanguíneo cerebral quando acontece alguma atividade neural. Então vamos supor, se você pensa algo, se você sente algo, esse aparelho ele consegue identificar quais são as áreas do cérebro que estão recebendo mais ou menos sangue naquele momento. E com isso foi possível começar a estudar de verdade como é que funciona o cérebro, porque antes era tudo muito sombrio, as pessoas ainda não tinham tanta noção de como funcionava, né? E isso permitiu esse maior conhecimento em relação ao funcionamento cerebral, tá? Somado a isso, né, o número de doenças psiquiátricas, problemas emocionais foram crescendo, né? Então, à medida que tudo isso que aconteceu, né, que eu contei para vocês, foi evoluindo, o número de pessoas com problemas emocionais também foram cada vez mais identificadas e conhecidas as doenças psiquiátricas. E recentemente a gente já tinha aí antes da pandemia, né, um número gigantesco de pessoas com depressão, com os transtornos ansiosos, né, sejam eles transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica, agorafobia, toque, né, enfim, então pânico, síndrome do pânico, então todos esses problemas emocionais começaram a ficar muito relevantes, muito presentes na nossa sociedade. E que agora, com essa questão de quarentena e de isolamento, foi algo que deu uma amplificada, né? As pessoas começaram a falar ainda mais disso. Isso era um assunto que ainda tinha um pouco de tabu, ainda era jogado um pouco para debaixo do pano e parece que agora não está tendo mais jeito, né? As pessoas estão tendo que encarar isso. Então, daí vem essa sensação de parecer novo, né? Falar de sintomas psicossomáticos, por exemplo. Né? Talvez há um ano você não se imaginaria hoje assistindo aqui uma live, uma hora dessa, sobre sintomas psicossomáticos, mas talvez isso hoje pareça interessante ou importante para você saber, considerando o contexto que a gente vive. Não é verdade? Então tá, gente. Então, considerando tudo isso, inclusive todas as consequências, né, que essa pandemia, esse isolamento trarão para a nossa sociedade, até postei esses dias, não sei quem viu aí, que o Dr. Drauzio Varela falou que, na opinião dele, na visão dele, né, com base em tudo que ele leu de estudos e tudo mais, e com os números que a gente já tinha, a depressão e a ansiedade, elas trarão consequências mais duradouras para a população do que o próprio coronavírus. Né? Então, realmente é um assunto que merece bastante atenção e mais do que nunca, hoje a gente precisa, nós como profissionais da saúde e nós como seres humanos, a gente precisa olhar realmente o ser humano de uma forma integral, ou seja, não é só uma doença isolada, não é só um problema isolado, é um ser humano como um todo, que tem emoções que conversam com todo o corpo, com todos sintomas e, enfim, tudo que aparece, né? Tudo, como eu falei lá no início, tudo muito ligadinho, muito... Não tem como separar uma coisa da outra, né? O estado emocional está o tempo todo influenciando no corpo e o corpo também influenciando no estado emocional. Então não tem como separar isso, tá bom, gente? Até aqui tá tudo certo, tá dando para entender direitinho? Se vocês estão gostando, coloca o coraçãozinho aí para eu saber. Quando eu vejo os coraçõezinhos subindo, eu fico muito feliz porque eu sinto que vocês estão gostando, que vocês estão entendendo, tá? Se alguém tiver dúvida, manda, aproveita aí esse respirinho, quando eu paro de falar um pouquinho, manda dúvida, que à medida que eu for dando um pause, se der tempo, eu vou respondendo vocês, tá? Ai, gente, peraí que eu bati aqui. Pronto. Então tá, então vamos lá. Então, continuando. Gente, então ficou claro o que são esses sintomas psicossomáticos e por que a gente tem falado mais disso. Embora as pessoas não usem tanto esse nome médico, esse termo médico,
eu acho que já deu para perceber que até a mídia está falando disso, né? Todo mundo está falando disso, na verdade. Muitas pessoas às vezes sentem e nem sabem o que é, mas é isso que a gente está falando. Enfim, e de onde vem isso, Natália, né? Porque você está falando desses sintomas da nossa mente, dos problemas emocionais, mas tá, por que isso acontece? De onde que vem? Qual que é o começo do começo dessa história? Gente, cada pessoa uma história, não tem como saber, mas de forma geral, tá? O que acontece? É muito comum que esses sintomas eles tenham lá atrás alguma relação com algum trauma que a pessoa passou, tá? E não necessariamente na infância, tá, gente? Pode ser na infância ou não, mas algum trauma, algum tipo de violência psicológica. Então, aquele bullying lá da infância, talvez você nem saiba que aquilo lá te afetou, mas talvez tenha afetado. Ou, às vezes, violências psicológicas dentro de relacionamentos, né? Que são cada vez mais frequentes. Eu não sei se são cada vez mais frequentes ou cada vez mais relatados agora, né? Talvez isso já era algo presente há muito tempo, mas que não era falado. Então, violência nos relacionamentos, seja psicológica ou não, né? Mesmo a violência física, dificuldade de lidar com alguns problemas ou com algumas mudanças drásticas, seja esses problemas de trabalho, de relacionamento, dificuldade de lidar com perdas, né? Dificuldade de lidar com luto, dificuldade de lidar com problemas financeiros, com mudanças, né? E agora a gente, por que está se falando tanto desse caos na saúde emocional das pessoas, né? Com essa pandemia, isolamento social? Porque além do medo que vem, dessa história de doença, de tanta informação que a gente recebe, mas além disso, é muita mudança. E o ser humano, muitas vezes, se ele não tem uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, ele tem dificuldade em lidar com mudanças, né? E agora a gente está vivendo uma mudança que não é uma pequena mudança, está tudo mudando o tempo todo, ninguém sabe o que vai ser normal, quanto tempo, né? Aquele normal que a gente conhecia já não existe, isso também gera, assim, uma certa ansiedade em muita gente, né? Então, essas dificuldades de lidar mesmo com mudança, de se adaptar, e que vem, às vezes, de crenças, né? Aí, lembra que eu falei que o Hipócrates já falava que é importante você ver o desenvolvimento da pessoa, né? O desenvolvimento psicológico, como é que foi isso, né? O que lá nesse desenvolvimento dela pode ter causado essa dificuldade que chegou a ponto de repente, virar, em alguma situação específica, virar um sintoma psicossomático. Então, tudo isso aí é analisado, né? Quando a pessoa busca, faz a terapia. E, além disso, né, depressão, ansiedade, né, esses transtornos ansiosos que eu já citei, tudo isso pode causar sintomas psicossomáticos, mas também podem ser consequências de todas essas possíveis origens que eu falei para vocês, né? Então, é tudo muito ligado mesmo, tá bom, gente? O que acontece? Essas causas que eu falei, elas vão interferir em um ciclo, que é o nosso ciclo básico de funcionamento, que é pensamento, emoção ou sentimento e comportamento. Então, o tempo todo, nossos pensamentos, sentimentos e emoções e comportamentos, eles estão conversando e um influencia o outro, tá? Então, todos os três se influenciam o tempo todo, tá bom, gente? E aí, o que acontece? Quando algum desses problemas, um trauma, né, essa dificuldade de lidar com algo, um problema que você não está sabendo como sair dele, entra nesse seu ciclo, né, de pensamento, emoção, comportamento, ele pode entrar em qualquer um desses pontos. Isso começa a descompensar se você não souber lidar com isso, tá? E quando esse ciclo começa a descompensar, e como é que ele descompensa, Natália? Eu vou dar um exemplo. Quando você tem, de repente, algum problema e você começa a ficar com aqueles pensamentos automáticos sobre esse problema, aquele problema fica ali o tempo todo na sua cabeça, você já não consegue mais concentrar, você não consegue fazer nada, você vai deitar para dormir à noite e vem aqueles pensamentos, a gente chama até de pensamentos que a gente fica ruminando, né? Que é aquele negócio que fica remoendo ali na cabeça e fica automático e fica ruim de uma forma que você nem consegue muitas vezes sair daquilo, ver saída para aquilo. Então, isso vai entrar nesse ciclo, né? Como um pensamento automático, ruim, muitas vezes catastrófico, porque aí você já começa a imaginar que vai dar algo muito errado, e isso vai virando uma bolinha de neve. Isso vai influenciar na forma com que você se sente, nas suas emoções e, consequentemente, nos seus comportamentos, tá? E esse ciclo fica se retroalimentando. Isso foi só um exemplo, gente, mas pode ser
emoções ruins, pensamentos ruins, medo, algum comportamento que de repente é ruim, que você começou, isso te gerou alguma emoção e você entra nesse ciclo, tá bom? Então, o que importa é que tudo isso que eu falei lá, que pode originar esses sintomas psicossomáticos, quando eles entram nesse ciclo, né, eles começam a alimentar esse ciclo dessa forma, para que comece a funcionar com essa memória ruim, com esse sentimento ruim aí, lá dentro desse ciclo, entende? E isso vai te causar, então, vai te causar alterações emocionais, e alterações emocionais, gente, elas têm a capacidade de causar alterações fisiológicas. O que são alterações fisiológicas? São alterações do funcionamento do seu corpo. Então, um exemplo, pode acontecer, se for algo mais estressor, um fator mais estressor, que geralmente né, vai acontecer possivelmente um aumento de adrenalina no seu corpo, um aumento de cortisol, né, que são os hormônios mais ligados a essa sensação de ansiedade, a sensação de estresse, tá bom? Em contrapartida, pode ter uma diminuição de alguns hormônios de bem-estar, de serotonina, de endorfinas, tá bom? Então isso aí diminui, então a sensação de bem-estar diminui, tá? Pode acontecer também algumas alterações físicas, então o coração começa a bater mais rápido, tá? A imunidade muitas vezes cai, a pressão, como eu falei agora há pouco, né, às vezes pode aumentar. Então, assim, são várias alterações em trato gastrointestinal, tá? O nosso trato gastrointestinal, que é por onde a comida passa até onde ela sai, tá? Então, ele é muito afetado, ele tem uma relação muito íntima com a nossa parte emocional e ele pode ser alterado de várias formas, até quando eu falar dos sintomas, eu vou citar alguns sintomas para vocês, tá bom? Mas essa motilidade dele, que é a velocidade com que ele trabalha, ela muitas vezes é bastante afetada, tá bom? Por esses problemas emocionais, certo? E o que acontece, gente? Tudo isso aí que eu citei, que pode ser afetado, isso é só uma pinceladinha, é só um exemplo, porque dava para ficar horas aqui falando de coisas no seu corpo que podem se alterar, tá? Mas isso aí vai gerar o quê? Sintomas, ou seja, vai gerar coisas que você sente, né? Você sente algo, opa, isso aqui tá errado. E aí lembra do ciclo que eu falei? De pensamentos, sentimentos e emoções e comportamento? Então, quando você sente, você tem o sintoma, esse sintoma te gera alguma emoção, te gera algum comportamento que vai começar a alimentar esse ciclo. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Uma pessoa que começa com uma dor psicossomática. Dor é um negócio que adora aparecer quando a gente não está bem. Adora. É incrível, gente. Então, às vezes a pessoa começa, às vezes inflama, começa uma dor em algum lugar, e aí essa pessoa às vezes até tinha uma vida ativa, né, fazia exercício e tudo, mas teve esse probleminha aí emocional que gerou essa dor. Por causa da dor, o que a pessoa faz? Ela para o exercício físico. Porque realmente, gente, é super compreensível, né? Quem é que gosta de sentir dor? E às vezes você está sentindo dor, você vai fazer atividade física, a sensação é que vai piorar, vai doer ainda mais, certo? Mas olha só, aí você para a atividade física, só que essa dor, ela é psicossomática, ela não é orgânica. Então você até vai no médico, ele te passa um anti-inflamatório, mas se for psicossomático, não vai adiantar. Esse anti-inflamatório talvez vai até melhorar aí alguns dias, daí uma semana já voltou essa dor. Ou às vezes ela nem sumiu, né? Ela só diminuiu e volta. E você continua sem fazer atividade física. E a atividade física é essencial para a saúde mental, né, gente? Então o que acontece? Você para a atividade física, ou seja, você alterou um comportamento, lembra do ciclo? Então você, por causa de um sintoma, você alterou um comportamento. Quando você altera esse comportamento, o que vai acontecer de consequência se você não faz atividade física? Você vai ter mais dor, você vai ter intensificação da dor, porque a atividade física, ela ajuda a liberar aqueles hormônios do bem-estar, inclusive endorfinas, que ajudam no controle da dor, tá? Então, se você não está fazendo atividade física, você vai ter uma intensificação dessa dor. Você vai ter mais ansiedade. Você vai ter, possivelmente, né, se está com esses problemas todos, se está com dor, possivelmente vai começar a ter insônia, porque é difícil você conseguir dormir com dor. E a insônia também é um sintoma muito, muito, muito frequente em quem tem problemas psicossomáticos, ou seja, em quem tem problemas emocionais que não foram trabalhados aqui, se expressam em forma de sintomas, tá bom? E aí, consequente a isso, você acaba que no outro dia, né, nos dias posteriores, vai começar a ficar cada vez mais desanimado, cada vez mais com a sensação de cansado. Então, olha só, tá vendo como que um sintoma, ele vai desencadeando um monte de coisa quando ele entra nesse ciclo de comportamento, pensamento e emoção, tá?
Então, é por isso, gente, que é tão importante essa história da gente considerar o emocional quando a gente vai fazer o tratamento, se realmente, naquele caso, naquela situação, o emocional da pessoa tem uma influência grande ali naquele problema, certo? Até aqui, gente, como estamos? Tá dando para entender? Eu tô tentando usar as palavras mais simples possíveis, eu acho que eu tô conseguindo, né? Eu falei alguma coisa que alguém não entendeu, ficou alguma dúvida, ou tá tudo certo? Se tá gostando, manda os coraçõezinhos aí pra mim, se tiver alguma dúvida, aproveita agora esse respiro, manda a dúvida. E se você tem algum amigo, algum parente, alguém que você acha que vai gostar de saber disso, que essas informações podem ajudar, manda, clica no aviãozinho e manda para eles, tá bom, gente? Então tá, vou dar só um segundinho aqui, porque às vezes tem um certo delay, né? Da hora que eu falo até a hora que vocês recebem. Mas então tá bom, muito obrigada pelos corações. Oi, Adriano. Certo, gente. Então, se ninguém tem dúvida, eu vou continuar, tá bom? Então tá. Então, vou falar aqui agora quais são os principais sintomas psicossomáticos, ou os mais comuns. Como eu falei, gente, pode aparecer de tudo que vocês imaginarem. A lista de sintomas é gigantesca, mas eu vou falar alguns que são mais frequentes, mais comuns, tá? Natália, isso quer dizer que se você falar um ou dois sintomas que eu tenho, eu tô com problema com a doença psicossomática? Não estou falando isso, gente. Quem faz diagnóstico é médico no consultório. Eu sou médica, mas eu não estou no consultório contigo, ou não estou te examinando ou te consultando, né? Porque agora com isolamento pode ser por telemedicina também. Mas o que eu tô falando é, para ser feito um diagnóstico, você precisa de uma avaliação de um profissional, tá? Não é só escutando sintomas, uma lista de sintomas na live, não. Isso aqui é só para vocês entenderem o poder que tem essa questão da mente, do corpo, como pode influenciar. E se de repente você se identificar com muita coisa, aí vale a pena você procurar um profissional, né, para investigar isso aí, tá bom? Mas não vai fechar diagnóstico vendo live, olhando no Google não, hein? Por favor. Mas então vamos lá. Quais são os principais sintomas psicossomáticos? Gente, os mais comuns. Já falei alguns para vocês, né? Dificuldade de concentração, insônia, sensação de cansaço, de fadiga, assim, constante, cefaleia frequente. O que é cefaleia? É um termo médico para dor de cabeça. Então, dor de cabeça frequente, às vezes aquela dor que vem aqui assim, atrás do pescoço, ela... Ai, gente, causei um pequeno acidente aqui, peraí. Enfim, essa dor atrás do pescoço, ela nos diz, assim, muito, acende bastante uma luzinha de que possivelmente é tensional, tá? Por quê? Porque quando a gente tá tenso, os músculos contraem, e isso também é um sintoma que a gente vê que tem relação, que é essa sensação de tensão, tá? Por isso que muitas vezes dá dor na nuca, dor nas costas, dor na lombar, por quê? Porque esses músculos contraem, tá, gente? E por isso que tá tanta dor de cabeça também. Quando esses músculos aqui, ó, do pescoço contraem, fica difícil de chegar sangue na cabeça, tá? Porque o sangue, ele sobe, né? E as artérias, que é quem leva o sangue para a cabeça, elas são flexíveis. Então, se tem uma contração ali, elas contraem também, tá bom, gente? E aí, chega menos sangue na cabeça. É por isso que a cabeça dói, é por isso que aqui, assim, fica doendo. E aí, tem muita gente que até fala assim, a pressão sobe. Aliás, tem muita gente que fala assim, eu sei que a minha pressão tá alta porque minha cabeça tá doendo. Na verdade, na maior parte das vezes, é o inverso, tá, gente? O que que acontece? Como não tá chegando sangue na cabeça, a cabeça dói, aqui dói, a pressão sobe por consequência da dor, tá? Por consequência do estresse que gerou tudo isso, tá? Ou para tentar jogar mais sangue para a cabeça, se a cabeça manda o sinal de que não tá chegando sangue suficiente, tá bom? Só para o pessoal entender, porque tem gente que acha que a dor de cabeça é consequência da pressão alta. Na verdade, na maioria das vezes não é isso, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui, a lista é grande, gente. Queda de cabelo, tá? Tem gente que cai até cílios. Lembra que eu falei pra vocês que eu já fui muito ansiosa? Então, quando eu fiz meu primeiro vestibular, que eu tava muito ansiosa, meus cílios caíram quase todos aqui, ó. Então, pode acontecer? Pode. Um outro sintoma que é bem clássico, assim, que faz sempre a gente pensar bastante, que tem alguma alteração emocional, é a sensação de nó na garganta.
ou de aperto ou nó no peito, ou de uma bola no peito, tá? Então isso é muito, muito comum mesmo. Como eu falei para vocês, as dores, tá? Dor, seja na nuca, nas costas, articular, tá? Na parte de baixo do pé. Então esses são sintomas muito, muito comuns mesmo. Dores que vêm em vários locais diferentes, que às vezes parece que não tem muita relação. Dor, é muito comum que às vezes o paciente fale assim, ai, parece que dói na carne. Geralmente tem essa relação, tá, gente? Parestesia, o que é parestesia? Formigamentos, tá? Então, às vezes pode dar formigamento, tontura, alteração de pele. Então, às vezes, vocês já viram que quando a gente fica mais estressado, às vezes dá mais espinha, parece mais mancha. Então, pode dar alteração de pele? Pode. Sensação de palpitação. O povo fala, ai, meu coração parece que tá aqui. Também é um sintoma que muitas vezes psicossomático, tá? Alteração da pressão, como eu falei, certo? Oi, Maria, seja muito bem-vinda. Enfim, a gente está falando de sintomas psicossomáticos, tá, Maria? E eu tô na parte que eu tô explicando pro pessoal quais são os mais frequentes, os mais comuns. Você deve conhecer alguns aí de consultório, né? Mas enfim, gente, alterações de trato gastrointestinal. Lembra que eu falei para vocês? Então, quais são algumas alterações do trato gastrointestinal? Começando pela boca, feridinhas na boca, tá? Alteração no apetite, que pode ser muito diminuído ou muito elevado, ou às vezes alteração pelo o que a pessoa quer comer, às vezes pode acontecer esse tipo de alteração. Dor abdominal, dor em queimação, aquela sensação que a pessoa fala, aquela gastrite nervosa, sabe? Então, dor em queimação, diarreia, constipação. O mais comum é que quando a pessoa está nervosa de uma forma aguda, né, algo que tá para acontecer, geralmente dá diarreia primeiro e depois prende. Mas não é regra, tá, gente? Na medicina, na saúde, nada é regra. Isso pode variar. Mas é muito comum que quem sofre com constipação, primeiro a gente investiga se está comendo direitinho. A Maria está aqui, nutricionista, não me deixa mentir, né, Maria? Então a gente vê se está comendo direitinho, se está ingerindo fibra, água. Enfim, se estiver fazendo a alimentação correta, atividade física, que também ajuda tanto na questão emocional quanto na questão de motilidade, a gente tem também que pensar se a parte emocional vai bem, porque intestino e saúde mental conversam de uma forma incrível. Gente, dá para fazer uma live só falando da relação de intestino e saúde mental, tá bom? Tem muita relação mesmo, tá? Enfim, então não é à toa que quando oi, 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 caímos. Vou só esperar o pessoal que estava entrar. Oi, Maria, caímos. Vou só dar um minutinho para o pessoal entrar. Gente, se vocês estiverem gostando, coloca o coraçãozinho aí, por favor. Enfim. Não, Maria, não foi a sua net. Não sei o que aconteceu. A gente caiu mesmo. Mas então, continuando. Não é à toa, gente, que esses sintomas de trato gastrointestinal, né, náusea, dor de estômago, feridinha na boca, diarreia, constipação, ou seja, vários sintomas de alterações de trato gastrointestinal estejam presentes como sintomas psicossomáticos, ou seja, quando alguma parte do emocional não vai bem, tá? Bom, além disso, pode ter também diminuição de libido, alteração do ciclo menstrual, dificuldade para engravidar. Nossa, mas o emocional pode influenciar nisso? Pode. Quem é que não conhece, ou pelo menos nunca ouviu alguma história
de que a pessoa estava tentando engravidar e queria engravidar e não conseguia, não conseguia. Aí ela desistiu, adotou uma criança. Quando ela adotou, ela engravidou. Por quê? Porque ela relaxou, né? Tirou aquela preocupação. Então tem essa relação sim. Ó, Maria, nossa nutricionista que está sempre aqui com a gente, maravilhosa, tá falando aqui, ó, a relação é tão grande que o intestino tem o seu próprio sistema nervoso. A gente pode, inclusive, falar um dia só desse assunto, que é um assunto muito interessante. Tá bom, gente? Enfim, então como eu estava falando, até alteração de libido, alteração de ciclo menstrual, anorgasmia, que é não conseguir ter orgasmo, tem a ver, tem tudo a ver, tá bom, gente? Disfunção erétil nos homens, né? Ejaculação precoce, alergias, problemas respiratórios, aliás, um sintoma que é muito, muito comum, gente, falta de ar, sensação de sufocamento. E, inclusive, isso tem sido um problema agora nessa época de coronavírus, porque às vezes as pessoas têm crise de ansiedade, têm falta de ar pela crise de ansiedade, e aí às vezes acham que coronavírus, vai correndo para o hospital. Então, assim, isso é um sintoma muito frequente, tá? A asma também tem aí alguma relação com a parte emocional, pode ser somatizado, tá bom? Distensão abdominal, gases, ou seja, eu falei que a lista era grande, né, gente? Então eu vou parar, porque senão eu vou ficar aqui mais 1 hora só falando sintoma. Mas vocês viram como são sintomas assim, ó, de tudo quanto é parte do corpo? A gente viu que a parte de trato gastrointestinal tem uma importância grande, mas pode ser em qualquer lugar, tá? Então, são sintomas realmente que aparecem de todos os cantos. E uma coisa que nos faz acender uma luzinha de alerta pela possibilidade de ser psicossomático, ou seja, de ter um fundo emocional, é exatamente quando a gente vê esses pacientes, né, ou essas pessoas que têm esses sintomas que não conversam entre si. Quando a pessoa tem uma doença orgânica que começa a ter sintomas, geralmente esses sintomas eles vão fechando um quadro, né? Então eles convergem para algum lugar, tá? Agora, quando são coisas muito espaçadas, cada um de um sistema, coisas que não se conectam, geralmente a gente sempre pensa que pode ter algo emocional ali por trás, tá bom, gente? Então tá. E se você conhece uma pessoa que tem esse montão de sintomas, não todos, né, mas que tem um ou outro sintoma aí frequente, com essas queixas, ou se você até é essa pessoa, pode ser que você esteja pensando assim, mas Natália, eu até tenho, viu? Eu tenho a dor de cabeça direto, dor que já tomei, nossa, já fiz de tudo, não resolve. Até, inclusive, algum médico já me falou que podia ser emocional, mas sabe, não é emocional não. Porque eu sei o que eu sinto, o que eu sinto é de verdade. Essa dor que eu sinto é de verdade. Então tem gente que quando a gente fala que pode ser causa emocional, de fundo emocional, às vezes a pessoa ela nega, ou ela às vezes até fica brava, porque ela acha que a gente está falando que é mentira, que ela não está sentindo aquilo. E não é nada disso, gente. O corpo ele conversa mesmo com a mente de verdade, tá? De verdade. Quem é que nunca teve uma dor de barriga antes de, sei lá, falar em público, sabe? Se você tem medo de falar em público, né? Ou antes de fazer algo que você estava nervoso para fazer. Então, ou seja, aquela dor de barriga é real? É real. Então, o sintoma que a pessoa sente é real, ela sente de verdade. Não é porque a causa é emocional que aquilo ali é inventado. Não tem nada a ver isso aí, tá bom, gente? Então, isso aí já é um mito, tá? Então, seu sintoma é real, você se sente de verdade, você está sofrendo de verdade? Eu sei que sim. E pode ser de fundo emocional? Pode, tá? Então, não existe essa relação aí, não. Que o pessoal às vezes acha que existe, né? De achar que é mentira e tudo. Segundo, pode ser que a pessoa pense assim, ah, Natália, mas olha só, se fosse emocional, já tinha resolvido. Eu tenho esse problema aqui, essa dor aqui, esse sintoma aqui, tem muitos anos. E se fosse emocional, já tinha passado. Gente, aí é que vocês se enganam. Mas se enganam mesmo. Lembra que eu expliquei várias vezes para vocês do ciclo de pensamento, comportamento, sentimento, emoção? Esse ciclo, gente, enquanto você não conserta aquilo ali, enquanto você não, né, não acha o que está de errado e faz ele voltar a funcionar de uma forma mais saudável, com a maior inteligência emocional, com autocontrole emocional, ele vai continuar cada vez mais funcionando errado. E pode ser até que ele gere novos sintomas, se ele não ficar... Pode ser que ele fique repetindo sempre o mesmo, pode ser que ele gere outros novos sintomas, tá bom, gente? Inclusive, tem 2 frases muito legais sobre essa questão de sintomas psicossomáticos,
Uma delas é o seguinte, que fala o seguinte, que o sintoma psicossomático é a manifestação de algo escondido e algo que muitas vezes a pessoa nem sabe que está lá dentro, né? Algo que às vezes é desconhecido, então às vezes a pessoa nem sabe que tem esse problema emocional, né? E é muito comum. E só que como a mente dela não conseguiu expressar isso de alguma outra forma, ela expressa por meio do corpo, tá? E tem uma outra definição, uma outra frase que é legal que fala o seguinte também, que quando a palavra não consegue definir o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o sujeito, surge um sintoma que faz com que esse conflito mental se torne físico. E aí você joga atenção para lá. É mais ou menos assim, você já viu aquela brincadeira que se algo está doendo, você vai lá e belisca no outro lugar, porque aí você tira a atenção? É mais ou menos isso, a sua mente está ali com algum problema, ela não está conseguindo resolver, ela vai jogar atenção para algum lugar, vai tentar te chamar a atenção dessa forma, tá? E aí é por isso que eu falei, às vezes pode vir um sintoma só que fica se repetindo, às vezes ela começa a jogar um monte de sintoma, tá? Um para cada lado, o que é muito comum. E que se não for tratado, essa causa base, essa alteração emocional, essa parte mental, não vai resolver, gente. Esses sintomas às vezes podem mudar de lugar, de característica, mas tá lá o problema, tá bom? E aí tem gente que também fala assim, mas isso aí não tem jeito não, isso aí é meu mesmo, ó, já tomei tudo quanto é remédio que existe aí no mercado. Já tomei anti-inflamatório, já tomei antidepressivo, já tomei de tudo e não resolveu. Se fosse emocional, inclusive, tinha resolvido, porque eu já tomei antidepressivo, né? O pessoal acha isso. E quem me acompanha sabe, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir agora, que não é assim, gente. Se tem problema emocional, não é só tomando remédio que você trata. Inclusive, quando você tem sintomas psicossomáticos que geram problemas físicos, por exemplo, uma inflamação, né? Às vezes você tem uma inflamação de nervo. A gente vai ter que associar 2 tratamentos. Um medicamentoso, sim, para desinflamar, para proteger esse nervo, mas também tem que cuidar da parte emocional, que é o básico, porque senão, quando tirar o remédio, o problema vai voltar. Ou talvez a parte mental nem deixa o remédio agir, tá? Então não adianta, você pode ter tomado quantos remédios forem, se você não fez toda a questão de mudança de hábito de vida e não fez a terapia, não descobriu o que estava acontecendo aí de errado, o que causou aquilo, possivelmente esse sintoma vai voltar ou vai voltar na forma de outros sintomas, tá bom? E aí, esses exemplos que eu dei, eu tirei assim do nada? Não foi. Por que eu dei esses exemplos, né? Essas dúvidas? É porque é muito comum que o paciente, quando a gente fala dessa possibilidade de ser psicossomático, né, de ser emocional, o paciente, muitas vezes, né, ou a pessoa que tem aquilo, ela nega, e às vezes vai ficar a vida inteira negando e sofrendo com aquilo, tá bom? Ou, quando ela aceita que realmente pode ser emocional, ela se culpa por não conseguir resolver aquilo sozinha, ou às vezes fica envergonhada por não conseguir fazer aquilo sozinha. Então, gente, o que eu queria falar para vocês? Não tem que se culpar, não tem que ficar envergonhada. O que tem que fazer? É entender, e é por isso até que eu estou explicando tudo isso para vocês, e aceitar, porque é só assim que vai melhorar, é só assim que você vai conseguir tratar, né? O primeiro passo do tratamento é entender e aceitar, tá bom? E o que acontece se você continuar negando, se você continuar falando, não é isso, o meu emocional não tem nada a ver com esse meu problema aqui, que há 30 anos eu estou tomando remédio por causa disso, não preciso de terapia. O que acontece? Primeiro, qualidade de vida cai, né, gente? Geralmente esses sintomas que duram mais tempo, eles têm mais a ver com a questão mental, por exemplo, a irritabilidade, falta de concentração, esse tipo de coisa, ou dor, né? Dor crônica também é um tema que dá pra gente ficar aqui uma live inteira falando, muito relacionado com a parte emocional e que, indiscutivelmente, baixa muito a qualidade de vida da pessoa que sente, né? Sentir dor é muito ruim. Então, realmente faz com que a pessoa mude comportamento, deixe de fazer coisa que ela gostaria de fazer, né? Como eu falei, muitas vezes dificulta até o sono da pessoa, então vai baixar a qualidade de vida. É um outro exemplo que eu acho que fica bem claro, assim, de como pode afetar a qualidade de vida se você tem um sintoma psicossomático e não trata, é a gagueira. Tem muita gente, não estou falando que são todos os casos, mas tem muita gente que tem esse problema de gaguejar e é um sintoma psicossomático, é uma doença psicossomática. Tanto é que às vezes a pessoa faz terapia,
Com a hipnose, inclusive, isso costuma ser rápido quando a causa é realmente emocional e a pessoa resolve esse problema. Agora, vocês conseguem imaginar o quão a qualidade de vida da pessoa, né, às vezes pode ser diminuída se ela tem que conviver com essa dificuldade na fala, na comunicação com as outras pessoas, dificuldade essa que na maior parte das vezes gera constrangimento para essa pessoa, né, que sofre disso. Então, realmente se tratar, ela vai ter uma melhora na qualidade de vida, não é? Faz sentido para vocês? Enfim, então como eu falei, se não trata, os sintomas, além de eles tenderem a a piorar, eles tendem a se acumular muitas vezes, tá? Então, quando acumula, alimenta aquele ciclo, vai aparecer mais problema, tá? Aparecendo mais problema, às vezes aparece até mais problemas emocionais consequentes disso. Então, vira aquela bola de neve, tá, gente? E além disso, sintomas psicossomáticos não tratados, eles também podem virar doenças psicossomáticas, né? Como eu falei para vocês, um exemplo às vezes a pessoa está estressada, fica ali com aquele coração batendo mais rápido, uma dor ou outra, e aí isso aí não é tratado, passa um mês, 2 meses, 3 meses, de repente essa pessoa desenvolveu diabetes, pressão alta, que são coisas que têm relação, tá? Com essa parte, podem ter pelo menos, né? Não sempre, mas podem ter uma relação importante com essa questão emocional, certo? Outra doença também que é comum, e algumas pessoas já começaram a entender que tem relação mesmo forte, é a fibromialgia, né? Fibromialgia é uma doença psicossomática, né? E que a gente costuma, inclusive, na terapia com a hipnose, tratar, ter bons resultados quando a pessoa realmente quer tratar e entende. Mas aí é aquilo que eu falei, o primeiro passo é entender que tem uma questão emocional por trás e querer tratar isso, buscar ajuda. Né? Sem esse passo, não tem como tratar. Você pode tomar o remédio que for, que você vai ficar tampando o sol com a peneira, às vezes vai melhorar um dia ou outro, mas não resolve, né, gente? Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá indo tudo bem? Se vocês estão gostando, coloca o coraçãozinho. Muito obrigada pelos coraçõezinhos aí que eu tô vendo subir, tá? Obrigada para todo mundo que tá aí. Então, já estamos no finalzinho, a live caiu, mas a gente já tem aqui 50 minutos, né, que estamos conversando. Maria Paula está perguntando, quer dizer que uma simples, deve ser conversa, né? Pode eliminar esse tanto de doença? Maria, eu não diria que é uma simples conversa, né? É uma conversa cheia de técnicas, mas pode sim, pode ajudar a tratar muita coisa, muita coisa mesmo, tá bom? A evitar, tá? A evitar, mais ainda, tá? Quando a gente fala de prevenção de doenças, você conseguir trabalhar, desenvolver um autocontrole emocional pode prevenir muita doença, muita. E isso não é difícil de perceber, não. É só você pensar em alguém que você conhece, que é muito, muito tímido, muito ansioso, que sofre muito, né, com essas questões todas emocionais e não trabalha isso de jeito nenhum. E compara essa pessoa com uma pessoa que é mais tranquila, que tem essa questão do autocontrole emocional, inteligência emocional super bem desenvolvido. E aí você começa a ver como é que essas duas pessoas lidam no dia a dia com os pequenos problemas do dia a dia, né? Para uma delas, às vezes surge um problema específico que ele nem vai considerar aquilo, ele resolve aquilo rapidamente, vida que segue, tá ótimo. Para outra, às vezes uma coisa bem pequena pode parecer o fim do mundo, ela vai sofrer, vai querer de repente fugir daquilo e vai ficar estressada e nervosa e vai vir sintoma psicossomático, dor de barriga, dor de cabeça. Então, assim, realmente, quando você adquire essa habilidade, essa inteligência social, essa inteligência, esse autocontrole emocional, isso aí pode sim te ajudar a prevenir muito problema, tá? Mas, se você já está sofrendo com esses sintomas, o primeiro passo para que você consiga adquirir esse autocontrole emocional, essa inteligência emocional, é primeiro limpar o que está lá atrás, né? Limpar o que está aí dentro atrapalhando. Resolvido isso, que você vai fazer na terapia, resolvido isso, e aí você vai começar a dar os seus primeiros passos para começar a aprender como não deixar isso acontecer de novo, né? Como lidar melhor com seus problemas, suas dificuldades, tá bom? Maria, se eu tiver alguns dos sintomas psicossomáticos, com quanto tempo de terapia eu consigo melhorar?
Maria, depende. Aí não tem como eu te falar isso não, tá? Depende de quais são esses problemas, depende de como você vai reagir à terapia, no sentido se você realmente vai se entregar, se não. Tem gente que faz terapia, mas não quer conversar, não quer contar tudo, quer guardar aqueles segredinhos, então fica mais difícil, né? Segredinho no sentido assim, daquilo que ela tá sentindo, que de repente tem vergonha de falar e não fala, então faz a terapia meio pela metade. Então assim, se a pessoa chega e realmente se entrega pro processo, quando a gente usa a terapia cognitivo-comportamental aliada à hipnose, a gente tende a ter resultados rápidos, tá? Inclusive ontem, uma pessoa que estava fazendo terapia comigo, ela até brincou, ela falou, nossa, a gente já fez 2 sessões e ela melhorou muita coisa em muitos aspectos, que é claro que eu não vou expor aqui, mas ela até brincou, ela falou, nossa, se eu soubesse que que eu ia ter tantos resultados assim tão rápido, né, eu não teria feito tantos anos da terapia, ó, X que eu fiz. Então, assim, porque realmente quando a gente junta uma técnica muito boa de terapia, que é a cognitivo-comportamental, que é a que eu gosto de usar, com a hipnose, a gente tem esses resultados bem mais rápidos, se a pessoa realmente quiser, estiver buscando essa ajuda e se entregar para o processo, tá bom? Mas não tem como prever número de sessão, até porque a gente não sabe o que vai achar quando começar a terapia, né, com a pessoa. A gente nunca sabe, é sempre uma caixinha de surpresa. Quando eu vou atender em Palmas? Então, Maria, eu não sei, porque agora com esse isolamento, né, eu tô atendendo só online. Eu tava com previsão de ir para ir em maio. Tava com tudo certo para ir em maio fazer os atendimentos aí, mas agora só online mesmo. Tá bom? Bom, gente, então é isso. De aprendizado de hoje, se alguém tiver mais alguma dúvida pode mandar. Mas de aprendizado de hoje, de dica hoje, que eu queria deixar para vocês, é exatamente essa sensibilidade de entender que muita coisa pode vir do mental. E vem, né? Nossa parte mental está o tempo todo conversando com o nosso corpo. Então, se você tem sofrido muito com algo, com algum sintoma, com alguma dor crônica, né? Se algum médico, alguém já te falou, olha, isso pode ser emocional, procura terapia, gente, procura tratar a parte emocional. Não adianta nada você ficar se entupindo de remédio, tentando tratar o que é físico, o que é orgânico, e ignorando o emocional, porque ele não vai deixar, se realmente for psicossomático, esse emocional não vai deixar isso ser tratado só com remédio, tá? Como eu falei, às vezes pode ser necessário juntar as duas coisas, mas é muito necessário fazer a terapia, tratar a parte emocional. E isso ainda hoje, pleno 2020, ainda é negligenciado, tá bom? Então, a minha dica de hoje é uma dica simples, mas muito, 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 muito valiosa, tá? Não negligenciem a importância de tratar o seu emocional, faz terapia, procura um profissional adequado e faz terapia, tá bom? A Juscelene está perguntando, e quando a pessoa nem sabe o que incomoda, o que fazer? Hipnose! Ó, terapia, tá, Juscelene? Terapia vai ajudar, a cognitivo-comportamental é uma excelente linha, mas quando a gente usa a hipnose, as respostas, como eu falei, elas tendem a ser muito mais rápidas e a gente acha isso de uma maneira eficiente, tá? A gente acha o que está me incomodando de uma forma mais eficiente com a hipnose. Ela nos dá de presente essa oportunidade de fazer isso, tá bom? Mais alguma dúvida? Gente, enquanto eu espero aqui, se tem mais alguma dúvida, eu queria falar algumas coisinhas para vocês. A primeira, como sempre, se alguém puder tirar um print, por favor, tirem o print. Se forem publicar, me marquem para que eu possa ver, para que eu possa repostar. Muito obrigada para todo mundo que está aqui, tá? Juscelene, então venha logo para Palmas. Juscelene, eu quero. A maior parte dos meus seguidores ainda é de Palmas, né? É a cidade que eu amo tanto. Tô louca pra ir pra aí, morrendo de saudade de vocês, de todo mundo, de Palmas inteira, das cachoeiras. Mas agora com esse isolamento, por enquanto, vamos ficar só no online, né? Enfim, gente. Então, o primeiro recado, se alguém puder tirar print, me manda o print, ou se quiser postar, melhor ainda, posta, me marca, tá bom? Ajuda a divulgar se você gostou. Coloca os coraçõezinhos se você gostou. Daqui a pouquinho, assim que a gente finalizar essa live, eu vou tirar uma foto com essa roupa preta que eu tô aqui, nesse mesmo cenário. Vou postar lá no meu feed. Eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem lá o que vocês mais gostaram da live de hoje, qual foi o melhor aprendizado, tá? Live de hoje, eu acho que eu não vou deixar salva porque ela caiu, então se ficar salva vai ficar só a metade, o pessoal que chegar não vai entender nada, né?
Mas logo, logo eu tô filmando aqui com outro celular e logo, logo ela vai estar no YouTube. Eu aviso vocês caso alguém queira assistir ou passar para alguém, tá bom? Então de avisos. Terminando essa live, vai lá no meu Instagram, comenta na foto, nessa foto que eu vou tirar, eu vou postar daqui a pouquinho o que você mais gostou, tá? Se publicar minha foto, me marca. Muito obrigada para todo mundo que tá aqui. Lembra que o emocional é importante, procura ajuda, gente. Se não tá legal, se tá com sintoma psicossomático, não ignore o poder que a sua mente tem. Ela tem poder de te dar dor de barriga, ela tem poder de te dar dor crônica, ela tem poder de te dar um monte de problema, da mesma forma que ela tem poder de te tirar esses problemas. Então, valoriza essa dica. Tá bom, gente? Então é isso. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Quero ver os comentários de vocês na minha fotinha daqui a pouco, dizendo o que vocês mais gostaram da live de hoje. E último recado, quase que eu esqueço. A partir dessa semana, a partir de amanhã, né, vamos ter 2 lives semanais, tá? A primeira, quarta-feira, toda quarta-feira, 9h30, só comigo, como sempre foi. E todas as quintas-feiras, às 9h30, sempre que possível com um convidado. Amanhã vai ser o Levi Correia e a gente vai falar de como lidar com esse novo, né? Com esse novo normal que vai vir por aí. Vai ser muito legal, o Levi é sensacional, a gente já até fez uma live junto, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, espero vocês amanhã às 9h30 na minha live com o Levi.